Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos os alunos presentes, a todos os professores mediadores, né? Boa tarde à nossa professora assistente Sandra Mota e ao nosso diretor de imagem Josiel. Olha aí o pessoal, vamos lá, chegando para assistir a nossa aula de quinta-feira, né? Chegamos na quinta-feira. Gente, está passando muito rápido a impressão minha, né? O mês mal começou e eu estou percebendo que está passando muito rápido esse mês de setembro. O mês de agosto também passou muito rápido, né? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso aprendizado. E hoje, né, depois de um feriado, numa quarta-feira, né, feriado da Independência, 7 de setembro, Pajeú do Piauí, Unidade Escolar Cipriano Vieira, mediadora Leidiane, seja bem-vindos. Simões, boa tarde. E o feriado ontem, né, do dia 7 de setembro, aproveitaram o feriado para descansar, né, gente? Vida corrida, a gente tem que aproveitar o feriado, né? Lógico que tem pessoas que pegam ali uma vez ou outra um livrozinho para ler, fazer uma boa leitura, assistir um filme, né? Ficar mais presente com a família, com os filhos, enfim. Mas temos também que descansar, né? Nosso corpo é uma máquina, né? Então, o organismo se cansa demais, às vezes quebra. É igual uma máquina mesmo, né? Não é verdade? Bocaina, seja bem-vindo, boa tarde. Então, vamos lá. Hoje, na nossa disciplina de Ética e Relações Interpessoais, nós vamos falar de um tema que se chama Gestão Corporativa Inclusiva, tá? Bom, o objetivo de conhecimento, que é o tema da aula, que é a Gestão Corporativa Inclusiva, e o objetivo de aprendizagem, né? Que nós vamos abordar políticas empresariais para realizar uma gestão inclusiva, sensibilizar sobre a necessidade de um olhar diferenciado sobre essas políticas, e além de implantação de ações e projetos sociais inclusivos. Diana Mendes, boa tarde. Teoria prática, revisão. Vamos ver revisão tanto aqui, revisões de assuntos que a gente já viu, que sempre quando a gente dá aula, eu sempre falo, ó, lembram de uma aula onde a gente falou isso? Para facilitar o nosso aprendizado. Teoria e aplicações práticas, né? Essas aplicações práticas é uma revisão do conteúdo em forma de questionamentos, tá? Beleza? Então, vamos lá. A gente sempre começa a nossa aula trazendo, né, recapitulando o assunto de aula passada através de questões, né? Então, na aula passada, a gente falou sobre governança corporativa, né? E hoje, gestão corporativa, né, inclusiva, que a gente vai ver a governança corporativa, só que inclusiva, certo? Bom, com base no que estudamos nas aulas passadas, marcar V se verdadeiro e F se falso, tá? Governança corporativa, conjunto, eu quero ver se vocês lembram da aula passada. Governança corporativa, conjunto sistêmico de processos, conjunto sistêmico de práticas e normas que regulam uma empresa com o objetivo de garantir a ética, garantir a transparência e garantir a gestão, tá? Princípios da governança corporativa, princípio da transparência, onde toda a informação tem que ser repassada para os colaboradores, tá? Beleza? Não só os colaboradores, que são os clientes internos, mas os clientes externos, ou seja, a sociedade como um todo, ela tem que ficar informada, tá? Equidade, que a gente lembra de justiça e igualdade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Quando a gente fala de responsabilidade corporativa, a gente lembra da responsabilidade organizacional, tá? E a responsabilidade individual, certo? Instituição destacada na elaboração das políticas de governança corporativa no Brasil é o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e modelos teóricos da prática de governança são financeiro, políticos relevantes, procuradoria e político, tá? Então, essa questão pede para você marcar V para verdadeiro e F para falso. E nós vimos que a sequência dessa questão ficou verdadeiro em todos os itens, tá? Vamos lá.
Deixa eu botar aqui a canetinha, tá? Ficou verdadeiro para todos os itens, ok? Bom, instituição, quem observa? Instituição destacada na elaboração de políticas de governança corporativa. Quando vocês, né, estiverem fazendo a avaliação de vocês, ou prestarem um concurso, né, observem que sempre tem questões que respondem um anterior, né? Ou então responde uma posterior. Essa questão aqui, quem bem observar e respondeu na questão anterior, né? Sabe marcar, olha aí, Pajeú já está respondendo, né? Sabe que a instituição que elabora políticas de governanças é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Certo? Paulo Henrique, boa tarde. Bom, quem observou também a primeira questão, saberia responder essa terceira questão. Quando diz o seguinte, né, a seguinte descrição, disponibilizar dados e informações constantemente, ou seja, dados e informações têm que estar, né, disponíveis, de acesso, fácil acesso. Detalhe, existem documentos e informações sigilosos de uma empresa que não podem ter acesso a todos, somente aos responsáveis, aos profissionais responsáveis daquele setor, né? Então, é importante que essas informações estejam disponíveis com fácil acesso. E qual é o princípio da governança? Que fala sobre fácil acesso a informações, dados disponíveis. Pajeú respondendo mais uma vez, e estou gostando da interação. Prova de que, né, está prestando atenção nas aulas, não só nas minhas, mas dos outros professores, certo? E está também o quê? Os alunos, com certeza, estão prestando atenção e estão, né, estudando sempre, certo? Bom, transparência, tá? Letra A, tá bom, Pajeú? Pajeú respondeu letra D, né? É letra A, é o princípio da transparência. Bom, todas as partes interessadas, independentemente do cargo que ocupam ou nível de participação na empresa, devem ser tratadas de forma justa e igual. Então, qual é o princípio que fala sobre justiça e igualdade? Equidade, gente, tá? Bom, e recapitulando o assunto da aula passada, onde temos alguns conceitos de governança corporativa, onde vimos que é o conjunto sistêmico de processos, práticas e normas que regulam uma empresa com o objetivo de garantir a ética, transparência e gestão, tá? E a origem do conceito de governança surgiu para superar conflito de agência. Quem aí lembra do conflito de agência? Quem aí lembra do que a gente falou na aula passada sobre conflito de agência? Então, conflito a gente já sabe que é alguma divergência. Algo que ocorre entre duas partes, duas ou mais partes. Tá? Lembram quando a gente falou do conflito de agência, onde a gente citou que o proprietário contrata um administrador, ou seja, uma pessoa externa à organização, contrata e esse administrador tem outros interesses. O interesse dele não é comum, tá? O interesse dele é divergente do interesse da empresa, tá? Por isso causa um conflito. E agindo assim, tendo um conflito de divergência, o objetivo, ou a própria empresa, ela vai desenvolver a curto prazo, né? E todo proprietário, todo empresário, todo dono de empresa, ele quer o quê? Que a sua organização, que a sua empresa, que a sua corporação, ela dure a longo prazo e não a pequeno prazo, tá? Uma instituição que elabora, IBGC,
né, elabora as políticas de governança corporativa. Princípios da governança corporativa, nós temos transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. E vimos também na aula passada sobre a política de compliance, a prática de compliance, que significa estar em conformidade. Em conformidade, ou seja, de acordo com leis, com normas e códigos internos e externos aos quais está submetida. Quando a gente fala que uma corporação, uma empresa ou uma organização estão aplicando a prática de compliance, tenha certeza que ela, em toda a sua gestão, em todo o seu processo produtivo, em todas as suas atividades, em todos os seus setores, eles estão andando, né, fazendo tudo em conformidade. E quando se anda em conformidade, de acordo com as leis, aí a gente sabe que aquela empresa tem ética, levando para a nossa realidade, leve para a realidade profissional e pessoal. Se você é uma pessoa que anda em conformidade, é lógico que tem gente que não gosta, né? Tem pessoas que não gostam, né? Tem aversão à lei, à norma, a regulamento, ser mandado. Faça isso, que é o certo. Não, não vou fazer isso porque você está pedindo. Eu vou fazer o errado. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Beleza, faça do jeito que você quer fazer. Mas que seja em conformidade. Que seja de acordo com as normas, com códigos de conduta. Porque se você não age em conformidade, você desvia a conduta. Então, aí passa um desvio de conduta, desvio de comportamento. E desvios de comportamento nos leva a quê? Leva uma empresa a quê? Né? A fechar as portas. A ter problemas. Porra, assim é na vida real, na vida pessoal e profissional é a mesma coisa. Certo? Modelo teórico da prática de governança, modelo financeiro, público, relevante, procuradoria e político. Categorias de classificação da empresa para o desenvolvimento, natureza jurídica, né? Estrutura de controle, caracterização do controlador e porte da empresa, e os aspectos relevantes para estruturar uma gestão com sistema de governança é a estrutura da empresa. Temos aqui 6 estruturas. Mas lembrando do que eu falei na aula passada, lembrando também quando vocês forem revisar, né, para as avaliações e para futuras avaliações que vocês irão, né, prestar concurso, enfim. Lembrem que em uma empresa não é obrigado ter essa estrutura. Essa estrutura depende da atividade, do objeto social da empresa. Depende do ramo, depende do que aquela empresa está desenvolvendo como atividade, tá? Mas temos aqui, dentro de uma empresa, uma estrutura onde consta um conselho de administração, onde lembramos da aula passada que o conselho de administração ele vai deliberar ações. Tá? Conselho consultivo não delibera. Tá? Políticas de gestão e controle interno, comitês de conselho de administração, que esses comitês fazem parte do conselho de administração. Conselho fiscal, o conselho fiscal, ele fiscaliza o conselho de administração e toda a corporação. E auditoria independente. Auditoria, nós falamos aqui que a auditoria ela não vai chegar, né? Não é uma prática que chega para punir a empresa, para punir o empresário, não. Ela vai ver se está em conformidade. Tá? E quando há auditoria, ela vai consultar todos esses conselhos e esses comitês, para saber se estão fazendo o mesmo de acordo com o que está no Código de Conduta. Certo? É como se você abrisse uma empresa. Para abrir uma empresa, precisa de licença de operação, licença prévia, licença de instalação, né?
precisa de um alvará. Né? E aí vamos supor que você abre uma empresa, mostra toda a documentação que é requerida pelo órgão de cadastro da sua empresa. Né? E aí tem um problema e tem uma auditoria. A auditoria vai ver se realmente você está seguindo o que tem ali, o que você apresentou. Naqueles estudos, naqueles projetos, naqueles planos. Tá? Bom, a gente já recapitulou um pouco de governança corporativa, né? Sobre governança corporativa. E a gente vai falar hoje sobre gestão corporativa inclusiva. O que vocês acham quando se tem esse termo gestão corporativa? A gente já viu na aula passada sobre governança corporativa. E aí a gente vai e entra com esse termo de inclusiva. A gente lembra de quê, gente? De inclusão social. As empresas hoje têm que se preocupar com isso. Certo? Por quê? Por várias vezes a gente viu aqui os problemas que se tem dentro de uma empresa. Os problemas que se tem, os conflitos e as divergências que se tem nas relações interpessoais organizacionais. Tá? Então, tendo em vista isso, veio a gestão corporativa inclusiva, onde a corporação, a empresa, a organização, a instituição, né? Quando eu falo instituição, pode ser uma instituição de ensino, uma universidade, uma escola pública, uma escola privada. Tá? Ela tem que se preocupar com a inclusão. Colocar no seu projeto de gestão, colocar no seu planejamento organizacional a inclusão social. Tá? Então, vamos lá. Bom, a importância do desenvolvimento de políticas para a inclusão social. É importante? Desenvolver políticas para a inclusão social é importante? Na opinião de vocês? É importante. Tá? A gente vai ver isso durante a aula. A política de inclusão é algo muito relevante nas políticas sociais dos governos e das instituições. Thorpe afirma que há dois motivos fundamentais para falar especificamente de desigualdade. Quando a gente lembra de exclusão, de inclusão é porque alguém está querendo ser incluído. Um indivíduo está querendo ser incluído. E por que não está sendo incluído? Porque ele é visto como diferente. Ele é visto como um desigual. Certo? Então, dois motivos para falar de desigualdade. Quais são os dois motivos? Primeiro motivo, justiça. O segundo, eficiência. Tá? Em relação à justiça, a autora afirma que não é possível pensar em inclusão sem considerar aspecto básico de direitos humanos, ou seja, a uma vida digna. Ter dignidade na vida. Tá? Então, não podemos pensar em incluir um indivíduo na sociedade, certo? Não podemos pensar sem considerar a vida que ele tem. Sobre eficiência, a autora cita que um país não pode ter crescimento e um país não tem crescimento com estruturas desiguais, gente. Não se cresce em desigualdade. Não se cresce com desigualdade. Não tem equilíbrio. Desigualdades que não possibilitam reduzir a pobreza nem a inclusão. Se a gente reduz a pobreza,
a gente reduz a inclusão. Como assim, professora? Vamos lá. Essas realidades trazem problemas como violência e instabilidade. Olart destaca que, a partir da perspectiva de desenvolvimento humano, podemos definir a inclusão social como o conjunto de laços sociais que permite às pessoas terem aspirações e aproveitarem o que dão valor em suas vidas e, ao mesmo tempo, né, sejam valorizados na sociedade em que pertencem. Olha só. É importante essa citação, pois demonstra que não basta, gente, não basta um emprego, ou a garantia de alimento, ou condições mínimas de saúde, mas a inclusão social é mais ampla, pois contempla a inserção social de forma plena. Como assim, professora? Para vocês, basta um emprego? O indivíduo vai deixar de ser incluído, né? Ele saiu daquela margem de inclusão social porque conseguiu um emprego. Esse emprego vai dar garantia de alimento ou uma condição mínima de saúde? Ter um emprego garante isso? Hoje, eu sei que cada um é capaz de pensar, de raciocinar, de refletir. Então, vamos refletir sobre esse tema de hoje da aula, falando sobre inclusão, gestão corporativa inclusiva. E neste ponto onde tem a questão do emprego, condições mínimas, né? Uma vida digna, faz a pessoa sair desse nível de inclusão social. Hein, pessoal? Basta ter um emprego? Ah, fulano tem um emprego. Ou coisa boa. Né? Então, ele está bem. Né? Tem uma vida digna, paga as contas, tem um plano de saúde. Não é bem assim, não. A gente sabe que tem muita gente que trabalha, tem um trabalho, mas ainda não chegou nessa questão aqui, né, de ter uma melhoria de qualidade de vida. Tá? Leila Santos, boa tarde, seja bem-vinda. No artigo 5º, prestem atenção, no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, consta o princípio da igualdade. Igualdade. Onde diz o quê? Aqui é o princípio da igualdade. Tá? O que o princípio da igualdade diz? Todos são iguais perante a lei. Olha só o termo, todos. Né? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Princípio da igualdade, artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei. Eu, nosso diretor de imagem, a Leila, Paulo Henrique, né? Pessoal aí de Pajeú, de Bocaina, todos, professora Sandra, né? Todos nós somos iguais perante a lei. E aí eu pergunto, nós somos iguais perante a lei, mas todos têm direito? Se ocorrer algo com algum de nós, vai fazer valer esse 5º artigo da Constituição? Depende.
Para buscar garantir esses direitos, esse artigo aborda diversos aspectos, como a questão da igualdade entre homens e mulheres, igualdade religiosa, questões relativas à liberdade e à democracia. Então, observa-se que o conceito de que todas as pessoas são iguais pode levar a uma conclusão de que todos devem ter direitos iguais. Não leva essa conclusão? E todos têm direitos iguais? Leva à conclusão que todos devem ter direitos iguais. Mas vamos refletir? Todos têm direitos iguais? O que a gente vê aqui não. Né? Porque se todos tivessem direitos iguais, não precisaria de inclusão social. Não precisaria gestão corporativa inclusiva. Não precisaria uma empresa, né, colocar cotas. Não precisaria um concurso, um órgão, né, lançar um concurso e colocar cotas. Se todos tivessem direitos iguais, a inclusão não existiria. Eu não precisava colocar um filho meu, um sobrinho, em cota. Vai fazer um concurso, vai fazer uma prova. Eu sou do candidato de cota. Então, já mostra essa questão da inclusão, essa questão de várias políticas que a gente vai ver aqui, né? Para minimizar as desigualdades, é o que a gente vai ver aqui, para minimizar esta inclusão, né, ou exclusão, né, porque nós temos a inclusão e a exclusão social. Certo? Se todos tivessem direitos iguais, isso não aconteceria, as desigualdades não aconteceriam. Observa-se, porém, que isso não é fato, pois devem ser consideradas as desigualdades ou diferenças. Os iguais devem ser tratados de forma igual. Tá? Mas temos outro princípio, que é o princípio da isonomia. Os desiguais devem ser tratados de forma a diminuir essas desigualdades. E aí vem, para diminuir as desigualdades, vem a cota racial, né? Vem a questão de financeira, a parte financeira. Né? Coloca aí a quantidade que sua família ganha, paga ou não paga a inscrição do concurso, é isento da inscrição, por que é isento? Certo? Por esse motivo, a legislação brasileira é diferente para os desiguais. A legislação é diferente para essas diferenças. É possível exemplificar esse tratamento diferenciado a fim de possibilitar a inclusão social e minimizar as diferenças de diversas formas. Minimizar. Quando a gente fala que os desiguais são tratados como forma, né, de minimizar ou diminuir as diferenças de diversas formas, como o quê? Olha aí a Leila falando, professora, nós aqui do curso da escola, queria que você falasse sobre o trabalho. Nós vamos falar na disciplina de projeto, tá bom, Leila? Beleza? Certo? Então, vamos lá. Olha só, o que é feito na legislação brasileira para minimizar ou diminuir as diferenças de diversas formas? O que é feito? Cotas para negros, cotas para índios ou pessoas de baixa renda em universidade. Isso é para diminuir ou minimizar as diferenças. Se todos tivessem os direitos iguais. Olha só, pessoal. Falar que somos iguais perante a lei
é diferente de falar que todos têm direitos iguais. Porque nós sabemos que nós todos não temos direitos iguais. Nós não temos direitos iguais, tanto é que está aqui. Precisa a legislação colocar algo para diminuir essas diferenças, para diminuir essa exclusão, né? Para ter uma inclusão. Cota para negros. Quer dizer que o negro ou o índio, ele não tem direito? Ele não tem capacidade? Não. O negro, o índio, o pardo, o mameluco, né? Pessoas de baixa renda, têm a mesma capacidade de um que não é negro, que não é índio, mameluco, pessoa de alta renda, tem a mesma capacidade. Tá? Para entender isso aqui, né, tenho certeza que vocês já viram em televisão o seguinte fato de que um candidato faz um concurso, presta um vestibular, né, e era negro, era índio, né, e ele fez a maior pontuação, certo? O segundo colocado, ele pegou a colocação dele, caiu. Por que que caiu? Se ele fez uma maior colocação. Aí entrou do segundo, terceiro lugar, entraram na frente dele. Certo? Aí o que é que acontece? Por que que o índio não foi classificado? Por que que o negro não foi classificado se ele fez a maior pontuação? Sabe o que é que respondem? Porque eles não se inscreveram na questão da cota. Porque quando eles vão se inscrever para um concurso ou uma prova de vestibular, pergunta se é, né, candidato de cota. Como eles não botaram, eles não entraram. Isso divide, gente. Isso faz a desigualdade existir. É como se eles não tivessem capacidade, se eles têm tanta capacidade que fizeram uma boa pontuação, a maior. Mas só pelo fato de não colocarem que estavam na questão das cotas, né? Guilherme Soares, boa tarde. Escola Judite Alves Santana de Piripiri. Nossa professora mediadora queria conversar sobre o projeto interdisciplinar. Ela pode contactar via telefone ou e-mail? Sim, sim, pode contactar. Tá? Pode contactar também, eu creio, pessoal, que, né, o professor Jorge, é professor de vocês, não é? O professor Jorge, ele faz parte do grupo de alguns, né, de alguns cursos, de algumas disciplinas, certo? Então, vocês podem estar contactando também, certo? E-mail, ou para o coordenador, para o nosso coordenador, o Jair. Tá? Pode contactar via telefone ou e-mail, beleza? Tá bom? Bom, vamos lá, outra questão de minimizar as diferenças. Cota para contratação de pessoas com deficiência em empresas. Cota tem a porcentagem de quantidade de pessoas que são contratadas que quando tem uma deficiência, né? Ou uma deficiência motor, ou uma deficiência visual, auditiva, tá? Deficiência física, certo? Seguro-desemprego para desempregados recentemente. Isso aqui não tinha, gente. A pessoa ficava desempregada, ela não recebia o seguro-desemprego. O seguro-desemprego é que você recebe um mês. Ou seja, você vai estar desempregado, mas aquele mês que você está desempregado, você recebe um seguro. Antigamente não tinha, agora tem. Tá? Alíquota menor, não tributação de imposto de renda para pessoas com menor renda. Antigamente, né, tinha gente com uma renda tão baixa, mas mesmo assim
era obrigada a declarar imposto de renda. O que é que uma pessoa com uma renda baixa, né, vai declarar, gente? Né? Licença gestante sem prejuízo do emprego, tá? E do salário com duração de 120 dias. Essa licença gestante, detalhe, antigamente, o pai não tinha licença paternidade, era dado somente assim, 5 dias, uma semana ou 7 dias, né? Para a licença paternidade. Estudiosos da área, né, vendo a questão psicológica, vendo a questão social, né, fizeram o quê? É lei agora o pai ter a mesma quantidade de dias da mãe, ou seja, os dois recebem licença. Ivone, boa tarde. Recebem licença. E por que falaram isso e colocaram isso? Por causa da importância da participação da figura masculina, ou seja, o pai, né, no dia a dia, enquanto a mãe está em casa. Porque, gente, é pesado. Quem é mãe aí sabe, quem é pai aí sabe, né? É pesado. Só a mãe cuidando sozinha, né, nessa licença, e o pai trabalhando, chega em casa tarde, não ajuda. Então, foi determinado para ter o contato, né? Esse contato, para valorizar. Tá? Hoje, o pai tem a mesma quantidade de dias da mãe. Então, ficam os dois cuidando dos filhos, das crianças. Certo? Participando, para o pai participar. É até bom, que eu digo sempre o quê? Eu digo sempre meus amigos, né? Isso é bom, isso melhorou, né? Para participar, para ver como é difícil, para ver como é pesado. Não é fácil, não. Acordar de madrugada, mal dormir, a criança já está chorando. Tem mãe que nem levanta da cama. Já bota a criança ali deitada, encosta a cama na parede, já bota a criança deitada ali, né? Porque não tem mais força. Então, o pai tendo essa licença paternidade, com a mesma quantidade de tempo, né? Então, vai ajudar nesse levanta, deita, né? Não só isso, mas em outras atividades, tá? Diferenças entre direitos de trabalhadores rurais e urbanos não tinha, né? E aí os trabalhadores rurais começaram a ter os seus direitos. Exigência de acessibilidade em instituições de ensino. Acessibilidade vai desde a questão de rampas, né, até o quê? Até a facilidade para a comunicação numa hora da prova. Um deficiente visual faz uma prova em braille. Então, antigamente era difícil. Diversos outros exemplos podem ser citados, porém foram destacados apenas alguns devido à amplitude do tema. Bom, limitações de recursos e a exclusão social. Olha aí. A pobreza e exclusão social são aspectos muito relacionados. O pobre é excluído. Por que é aspecto relacionado? Porque o pobre é excluído. É só o pobre? Não, vocês vão ver aqui que não é só pobre que é excluído, não. Inclusive devido ao fato de que um aspecto contribui para o desenvolvimento do outro, ou seja, a pobreza leva à exclusão social e vice-versa, na maioria das vezes. A exclusão social leva à pobreza. E eu vou explicar como é isso aí. A pobreza é a falta de recursos mínimos para a vida com dignidade. Então, vamos lá. Lembram de uma matéria que saiu? Falei até isso em outras aulas para vocês no dia. Uma matéria que saiu onde uma mãe estava desesperada, a mãe com 2 ou 3 filhas, né? As filhas precisando ir para o colégio e resolver as coisas, né, do dia a dia, ajudar a mãe.
E a mãe estava simplesmente em dúvida se comprava, e as filhas no período menstrual. Ou seja, precisava de um absorvente. Questões higiênicas. Olha só o que a pobreza atinge, né? Questões higiênicas. Se você não tem higiene, lá na frente você vai apresentar um problema de saúde, né? Certo? Então a mãe não sabia se tinha dinheiro, mas não sabia se comprava o feijão para comer, porque estavam com fome, sem comida em casa, né? Ou se comprava absorvente para as filhas poderem ir para a escola. Olha aí, as filhas tendo que ir para a escola, né? Para poder aprender, para poder desenvolver o seu conhecimento, o seu aprendizado, certo? Porque estava sem absorvente. Eu falei até em outras turmas e falei também uma vez para vocês que é capaz da gente chegar, capaz de certas, né, pessoas chegarem àquele nível onde antigamente as mulheres, as avós de vocês, as tias já falaram isso para vocês, e eu tenho certeza que algumas professoras vão lembrar. Antigamente, por exemplo, minha avó falava que antigamente não tinha absorvente. O que é que utilizava? Um pedaço de pano, uma toalhinha, que chamavam de toalhinha. A toalhinha era um pedaço de pano dobrado várias vezes, que era utilizado como absorvente. Mas mesmo assim a mulher usava, ia resolver as coisas, fazia as compras para casa, voltava para não demorar. Ou então não sujar a roupa. Porque aquilo não absorvia. Era um pano, gente. Pano não absorve. Com o tempo ele vai, né? Ele encharca e vai sujar. A gente sabe disso. Então, antigamente, não é possível que a gente vai chegar a esse tempo. E outra, é uma coisa que foi autorizada agora, né? Distribuição gratuita, assim como camisinha. Né? Tem postos de saúde que distribui, né? Camisinha, distribui contraceptivo também, medicação anticoncepcional, e tem também a questão do absorvente. Né? Não sei se foi liberado, certo? Para distribuir gratuitamente. Então, isso aí é uma pobreza, que é a falta do recurso mínimo para uma vida com dignidade. Certo? Outra coisa também que é muito triste para o cidadão, principalmente para o homem, porque o homem, né, o homem é provedor. Então, a sociedade ainda leva, apesar de que nós estamos numa sociedade mais aberta, onde a mulher trabalha muito, onde os dois têm que trabalhar, né, para somar, para crescer, mas na concepção machista ainda da sociedade, o homem é o provedor de tudo. Então, imagina aí, né, o homem que não consegue colocar uma condição mínima dentro de casa, consegue colocar o seu alimento dentro de casa. Isso abala a mente dele, isso abala o psicológico dele. Não só de um pai de família, mas de uma mãe de família que não tem mais o seu companheiro para ajudar nos custos da casa. Né? Certo? Rosimar, professora, poderia enviar-me seu número de telefone ou e-mail para que possamos conversar sobre o projeto interdisciplinar? Beleza. Eu vou pedir para o Josiel, tá? Meu diretor de imagem, colocar aí o meu e-mail. Tá bom, José? Não, gente, melhor ainda, ó. Meu e-mail aqui, ó. Eu vou escrever em maiúsculo para que vocês entendam. Certo? Olha aí. Tá bom, Rosimar? iunacrg@hotmail.com. Beleza? Tá aí. Aguardo o e-mail, aguardo as dúvidas, aguardo para que eu possa, né, contribuir com vocês. Bom, no Brasil, para a garantia dessa mínima condição de vida digna, há o artigo 6º da Constituição, onde diz, são direitos sociais, são direitos, né? Leila, por nada, são direitos sociais a educação. Olha aí, vamos lembrar do 5º, né?
todos são iguais perante a lei. Aí o 6º diz o seguinte, são direitos. São direitos sociais à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Mas lá no princípio da isonomia diz o quê? Olha só, gente, como essa Constituição, eu digo sempre, a Constituição Federal é muito bonita, mas tem umas coisas que não dá para entender. O 5º artigo diz que todos são iguais perante a lei, no princípio da igualdade, mas no princípio da isonomia diz o seguinte, os iguais são tratados com igualdade. E os desiguais têm que ser tratados de uma forma para minimizar as diferenças. Já no artigo 6º, diz que são direitos sociais. São direitos sociais, direitos do cidadão. Educação, todo mundo tem uma boa educação? Saúde. Plano de saúde é uma coisa cara, né? Alimentação, trabalho, moradia. Nem todo mundo tem esse direito. Por nada, pessoal, vamos contribuir aí o máximo que a gente puder, tá? Bom, quando aprovada a Constituição Federal, esses direitos eram limitados a quê? Né? Somente a educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, né? Assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância. Em 2010, com a emenda constitucional, foram incluídos o direito de alimentação e moradia. Apesar da abrangência desses direitos, infelizmente, não são garantidos para todo o povo que reside no Brasil. Não são garantidos. No artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Isso é o princípio da igualdade. No princípio da isonomia, iguais são tratados com direitos iguais. E os desiguais são tratados de forma para minimizar as diferenças. E o artigo 6º diz o quê? Vamos voltar? São direitos, ou seja, direito que todo mundo tem que ter, né? Mas não tem. É um dos aspectos que torna as políticas públicas e privadas de inclusão social mais relevante, certo? Bom, tais exclusões sociais refletem em toda a sociedade, inclusive em empresas públicas e privadas, pois elas compõem essa sociedade, inclusive em corporações públicas e privadas. Logo, é relevante que as empresas e o terceiro setor façam o quê? Primeiro, contemplem em suas normas de conduta. Olha só, aí a gente entra com a questão da norma de conduta, né? Que a norma de conduta tenha políticas que busquem evitar ou impedir comportamento de segregação. Políticas que busquem evitar ou impedir comportamentos antiéticos, comportamentos preconceituosos, discriminatórios. Então, apesar de termos na Constituição o artigo 5º, princípio de igualdade, princípio de isonomia e o 6º que diz que são direitos sociais, e a gente sabe que nem todos têm esse direito, mas a empresa
tem que contemplar em sua norma de conduta, em o seu código de ética empresarial, essas políticas. Também tenham políticas claras de inclusão social, né? E incentivem projetos e ações inclusivas, certo? Bom, Drucker afirmava que as instituições sem fins lucrativos, a gente lembra de quê? Associações, né? Lá da Esperança, Associação dos Cegos, Abrigo de Idosos, né? O Lar de São Lucas, o Abrigo São Lucas, são instituições sem fins lucrativos, que elas terão de obter o dinheiro adicional de que necessitam, principalmente de pessoas físicas, como sempre fizeram. Obter dinheiro adicional de pessoas físicas, ou seja, através de doações. Alguém aí faz doação a alguma instituição sem fim lucrativo? Alguém aí já visitou alguma instituição sem fim lucrativo? Já teve a curiosidade de conhecer? Muita gente não acredita. Eu era uma pessoa assim, né? Mas eu ajudo, mas não é todas. Né? Até porque se eu pudesse ajudar mais, eu ajudava, né? Pessoal, é triste. A pessoa pensa, quem está de fora e não vai lá conhecer, né? Eu digo para vocês, vale a pena conhecer alguma instituição dessas, viu? Façam isso. Até o final do ano, tenham essa curiosidade em mente e vão. Não precisa, sai de casa um dia para caminhar e passa em alguma instituição. Eu vou conhecer bem aqui essa instituição, né? Essa casa aqui de caridade. Pessoal, a gente não tem ideia. Eu pensava que era assim, já que tem doação, não tem problema nenhum. Gente, eu fui visitar um dia uma instituição, né? Primeiro eu vi em rede social, várias gente, eles mesmos postando, pedindo para o pessoal repostar, que estavam precisando de material de limpeza, que estavam precisando, né, de comida, porque os idosos estavam passando fome. Aquilo me chamou a atenção, né? Porque o idoso, olha só, o idoso, a gente precisa de uma boa alimentação para a gente suprir, né? A gente tem que ter vitaminas, sais minerais, certo? Até para pensar, é bom a gente ter uma boa alimentação, porque é o combustível da gente, é uma boa alimentação, tá? Imagina o idoso, né? Que ele vai perdendo, né, aquela capacidade de absorção de nutrientes, né? Aí vem a anemia muitas vezes na fase idosa, na velhice, né? Precisando de mais cuidado. Tem idoso que não gosta de ter higiene, que para de tomar banho. Tem idoso que não gosta de tomar banho, né? Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter pessoas ali no pé. E eu fui visitar a instituição e realmente confirmei, gente, tem poucas doações, né? O pouco que eles têm de doações não dá para manter, né, questões de produtos de limpeza, porque tem que limpar os quartos, as camas, né? Roupas de cama, lençol, né? Até roupas. Então, a própria família do idoso ou da pessoa que está ali naquela instituição deveria fornecer e não só deixar o idoso lá e pagar uma taxa mínima para manter o pai ou a mãe ali. Aquela taxa mínima, né, gente, não dá, né? Um idoso, ele não pode comer uma comida pesada de noite, né? Então, os nutricionistas, eles estão de parabéns. As pessoas que fazem a comidinha dos idosos, né? Mas tem que se virar nos 30. E quando não tem um alimento? Eles não podem só comer o arroz e o feijão, não. Tem que ter muita fruta, muito suco, muito líquido, né? Então, é complicado. Como é que tem instituição para minimizar? Olha só.
desenvolvimento e constituição de instituições para minimizar diferenças, para minimizar essas exclusões, mas lá dentro eles ainda continuam sendo excluídos. Né? Então, era nesse ponto que eu queria chegar. Coisas, né, a lança para diminuir a exclusão, mas lá dentro continuam sendo excluídos. Né? São esquecidos pela própria família, muitas vezes. A gente vai ver isso, os tipos de exclusão. O crescimento da exclusão social no mundo, devido, inclusive, à revisão dos processos produtivos, torna os governos incapazes de realizar a inclusão social de todas as pessoas, principalmente os desempregados ou com subemprego. Essa realidade obriga que as empresas, a sociedade civil organizada, tá? E as pessoas físicas contribuam para o projeto de inclusão social. E os tipos de exclusão social. Olha só. Alfredo Bruto da Costa classificou a exclusão social em 5 tipos. Exclusão social econômica, exclusão social social, exclusão social cultural, patológica, comportamentos autodestrutivos. Tá? A patológica e o comportamento autodestrutivo, elas vão se parecer muito. Uma vai puxando a outra. Tá? Observa-se, porém, que é possível ainda acrescentar a este tipo de exclusão outras formas de exclusão, como, por exemplo, a discriminação por gênero. O gênero, a gente sabe o quê? Homem e mulher. Pois existe dentro das organizações, dentro das empresas, essa discriminação por gênero. Vocês já ouviram falar várias matérias dizendo que o homem ele é bem pago e a mulher não. Eles podem estar no mesmo cargo, ter a mesma capacidade, ou a mulher ter uma capacidade maior, ser mais capaz e ter mais qualificação, mas o salário da mulher é mais baixo do que o salário do homem. E isso é uma discriminação por gênero, tá? Por opção sexual, etc. E já já a gente volta para dar continuidade ao nosso aprendizado.